Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo episódio do videocast do podcast Mulheres de Expressão Vozes do Planalto Norte. Esse é um projeto aprovado pelo edital Arno Fendrick, aqui de São Bento do Sul, que tem o apoio da Fundação Cultural, da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul e do Fundo Municipal de Cultura. E a minha entrevistada de hoje é a Irene Kolohos. Irene, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter topado de vir compartilhar a sua história aqui conosco hoje. E eu queria começar, você contando um pouquinho, né, sobre a tua atuação, quem é você aqui no cenário de São Bento do Sul. Primeiramente, eu quero agradecer, né, pelo convite de participar desse projeto, né, aqui em São Bento do Sul, com vocês, né. E, vamos dizer assim, é uma honra para mim, né, eu, Irene Couros, nascida em São Bento do Sul, né, filha daqui, então, vamos dizer assim, é gratificante. Desde pequeno, eu convivi com a música, né. Meu avô nasceu em São Bento, mas os pais dele vieram da Alemanha, naquela dificuldade toda, né. Então, quando eu me lembro, assim, 5, 6 anos, meu avô, no sábado à noite, quando todo mundo já estava tomando banho, bonitinho, né, o que que ele fazia? Ele ligava o toca-disco, né, Hum, e lá nós, a piazada, na sala, começava vamos dizer assim, a dançar. E lá que eu comecei aos passos, daí tocava uma valsa. Daí ele dizia: "Vocês não podem ficar abrindo muitas pernas, sabe. A valsa tem que ser um passinho curtinho, bonitinho, tem que ser charmoso", sabe. E aham, isso a gente foi convivendo e crescendo com aquela dança e música, né. Então, tem na alma da gente a música. E o uhum, folclore em si, que eles contavam as histórias, né, deles lá, do passado. aham, Então, por causa disso que eu me dediquei nessa parte do folclore. sim. E quanto tempo que, você já está nessa empreitada, né, nesse Nessa em universo da dança? nessa empreitada, vamos contar uns 32 anos já, que vamos dizer assim, quando minha filha tinha 6 anos, estava no pré ainda, o prefeito de São Bento, na época era o Magno Bauman, lançou um um projeto Folclore nas escolas. Daí lá perto de casa, que tem era a escola da Almir Pedro Cubas, hoje ela situa no Caíque, né, Uhum, então a diretora disse assim: "Irene, você não quer pegar esse projeto, fazer um grupinho de crianças para dançar folclore?" Mas eu?" Daí eu disse assim: "É, você tem um jeito de alemão e tudo, vamos achar." Daí o que acontece, eu dançava já folclore, uhum. né, num grupo de Participava de um grupo. Uhum, participava de um grupo lá do ginástico, que o nome do grupo era Sonnenschein. E daí, como ela sabia disso, ela disse: "Você já tem um pouco de dança nos teus pés ali, né, aham, que na tua alma, que você vai conseguir fazer com essas crianças, né." Daí eu disse: "Mas Helena, será que eu vou conseguir?" "Vamos." Daí o que que aconteceu? Daí ela disse: "Nós vamos reunir toda a PP e vamos pegar e vamos trazer eles para nós e vamos ver quem quer uhum. participar." Daí foi reunido todas essas crianças, os pais, daí fizeram promoção para comprar o traje, foi feito, e daí nós fomos no festival lá que era só de folclore, que na época era só festival de dança só do folclore. De todas as tradições? Não, era Dinâmica? polonesa Aham, e alemã e italiana, né. aham, Reuniu as escolas de São Bento. Daí nós fomos participar, mas ali não tinha um concurso, porque aquele foi melhor, aquele foi pior. Não, isso primeiro é uma amostra de dança. E daí ali ficou uns 3, 4 anos, mas daí no decorrer de troca de diretor da escola, uhum. ele meio que afundou e não teve mais retorno, né. E eu continuei no folclore lá no dançando no ginástico, que as mulheres. Daí no ano de 2002, lá no São Bento, a minha filha fazia estágio. Daí a diretora Maria José pegou e disse assim: "Sabrina, não quer fazer, com a tua mãe a parte do folclore aqui no São Bento? Porque ele está muito desanimador, só desfile do Schlagfest,
o Dança no Schlag, nós queremos expandir o folclore de novo, como era dos irmãos Marista. Daí ela disse: "Eu vou falar com a minha mãe". Daí eu cheguei em casa, conversamos, daí eu disse assim: "Ó, Sabrina, vamos ver". Uhum, Eu disse pra ela. Daí ela disse: "Mãe, mas vamos, vamos". Daí ela insistindo, daí eu fui falar com a minha professora do folclore lá no ginástico. E uhum. a bagagem dela era enorme, né. E ela veio da Alemanha, né. Então ela Ah, sabia, né, ela veio tinha da raiz, veio lá. isso. Então ela sabia o que ela ia passar para mim, né. Daí Aham. ela disse: "Não, você tem um futuro no folclore". Uhum, Dona Doroteia daí disse: "Eu vou passar as músicas e você vai começar a dançar com essas crianças lá no São Bento". E dali foi, uhum. e estamos até hoje. E essa escolha, né, foi uma sequência, foi um novo início ali naquele momento, tipo das músicas, da forma de dançar, né, eram só meninas, como que era essa dinâmica, assim, como é que foi essa escolha também de como que ia caminhar esse grupo? Não, a gente não escolheu, a gente disse: "Tá livre para todos os alunos". Ah, tá, É, independente de idade. Uhum, independente dela, porque era desde que estudava no São Bento, eles podiam fazer folclore, aham. né, mas como os meninos são retraídos, nós tinha um menino no início. Nossa. É, Hã. hoje esse menino trabalha no Forte, até ele dançou, no dia ano passado comigo lá, né, na Uhum, apresentação, né, então vamos dizer assim, foi bem gratificante, sabe. uhum, Então é essa conquista que leva dentro da gente, assim, uhum, deles ter a vontade e continuar até poder sair da escola, que daí não pode mais fazer o folclore, sabe. Que uhum, daí ele tem que procurar outro grupo, né. aham, Então, vamos dizer assim, para nós era gratificante, mas as crianças em si, estudou no São Bento, pode fazer folclore. aham, Hoje nós temos 10 meninos, mas tinha uma época que nós não tinha nenhum menino. aham. E é que nem eu digo, só os fortes ficam no folclore, porque, a gente tem uma disciplina bem Aham, rígida, né, para eles, quando for sair para fora, eles sabem que tem que ter disciplina, uhum, mas uma estrutura boa, né, no palco, que uhum. não adianta só você subir num palco e não fazer um trabalho bem, né. Aham. Então a preparação do folclore e da dança, ela, né, muitas vezes a gente vê, é belíssimo uma apresentação, né, que seja qualquer expressão da Isso, dança, e a gente imagina que é só fazer os movimentos, só ensaiar o passo, mas vai além disso, né, o que que é como é que é esse preparo, né, que vai além só do movimento? porque a criança primeiro ela tem que escutar a música, e cada música tem a quantidade de passos, o tempo certo, né, para a coreografia sair no caminho certo. Porque não é só ir lá e subir: "Ah, vamos dançar uma polca lá", não. Uhum, Ah, é 2 polca, 4 taco ponta, sabe. Então, tudo tem seu tempo, então a criança ela tem que estar antenada naquela dança, naquele ritmo lá, porque senão ela se perde todo, aham, sabe. Então é que nem eu falo, a criança que está lá, eu repito, é só os fortes, aham. porque o fraco ele já desiste nas primeiras. É o treino da atenção ali É o treino. pra É, aham, sabe. E a vontade, né. sim. E ali a vontade da criança e mais dos pais, porque o pai dele vai dizer assim: "Gostou? Ah, mas eu tô com uma dificuldade". Daí ele vai dizer: "Não, mas meu filho, tu consegue". Que nem esse Uhum, ano nós tivemos 4 crianças novas, né. Então nunca não conheceram folclore, nada. Mas daí quando a gente coloca para dançar com um aluno que já está 2, 3 anos, e os mais antigos, 9 anos lá dançando, uhum, daí eles se sentem mais, firmes, mais, com tranquilidade, sabe. Daí os pais que estão lá assistindo também pensam: "Opa, vai dar certo", uhum. sabe, porque muito é querer os pais, né. Sim, também. E quantas crianças hoje estão nesse grupo que você está coordenando? 32. 32. 32 crianças com meninas e meninos. É a média do que vocês têm, assim, nos últimos anos? Não, a média nós já tivemos 38. Nossa. É, quase não cabia no salão nobre da escola lá. Aham, Ano passado era 36, mas também a roda estava bem grande, sabe. aham. E daí como eles vão crescendo, né, os braços vão esticando, né, daí fica uma roda bem enorme. Sim, Mas enfim, dá dá tudo pra certo. ir. É, Aham. E
dentro, assim, dessa quando ela está começando, né, por exemplo, esses 4 alunos, né, como é que é esse início, essa recepção que vocês fazem ali para eles, né? Eles já entra pra dança, como é que ele aprende essa percepção antes ali desse tempo, né, como é que é esse aprendizado, assim, A para gente poder depois fazer a tipo apresentação? assim, a gente pergunta assim: "Você quer dançar já? Quer dançar comigo? Ou quer dançar com um colega?" Daí a gente deixa a criança mais livre para ver o que que ela sente. Daí ele: "Não, eu já quero dançar", né. Daí eu às vezes dança comigo, às vezes dança com outro coleguinha. "Ah, não, eu quero ficar primeiro olhando numa música." Daí ele fica olhando: "Não, mas agora acho que eu vou dançar." Daí a gente repete 2 vezes, 3 vezes, né, porque até ele essa criança pegar o ritmo da música, né, Uhum. porque é muito passo, é muita, melodia que, de uma para outra você muda totalmente a melodia, os passos, sabe. Aham. Então, tem que dar um apoio moral ali no e vamos dizer, hoje já estamos 2 meses com essas crianças e eles estão Já estão amando. dançando. É. Aham. Tanto é que 3 crianças se apresentaram sábado no sábado da família na escola, né, no São Bento. Sim. E uma disse: "Não, eu não tô ainda eu quero assistir eles para depois eu entrar", sabe. Aham. Então é esse carinho que sempre mudou, faz a modelagem da criança no folclore, né. Aham. E quais músicas hoje que estão presentes? Qual é o tipo da música, né, para a gente poder compartilhar um pouco com quem está ouvindo e entender também o que é o folclore, como música, né, como som, assim, o que que caracteriza, por que que escolhe determinada música, como é que funciona essa parte desse processo? É que, assim, cada melodia, né, que é a música, né, ela tem uma história. Né, vamos dizer assim, a dança Sternpolka, né, é a dança das estrelas, né, Schwededans, o que que acontece? É a dança do tear, que ela vai trançando, sabe. Então cada música ou melodia, ela tem uma história a ser contada. Vamos dizer, hoje nós dançamos 12, 13 melodias, né, com compassos tudo diferente. Se tiver uma apresentação, eles vão à tarde dançando, Aham. de tanto que eles gostam, né. Então, vamos dizer assim, É quase uma brincadeira. para De eles é uma brincadeira, sabe. Aham. É uma coisa muito interessante, porque eles cada vez vão mais, sabe. Daí, que nem quarta-feira tinha um ensaio, e daí o meu esposo faz parte do grupo e ele cuida do som, ele é o DJ, né. Então as Aham. crianças obedecem ele, assim, como se fosse, o pai deles lá Aham. naquele momento, né. Então, vamos dizer assim, eles dizem: "Ô Taliba, coloca o o Platter". Platter é a dança só dos meninos, né, mas as meninas, como elas querem mostrar que elas são, Sabem também? sabe, também, elas dançam também. Tem Aham. umas lá que são menina que veste a camisa e dançam mesmo, sabe. Então é que nem eu falo, é tudo o querer. Aqueles que estão lá são os fortes, Aham. ou as fortas. Quando você foi escolher o folclore também como a tua expressão, né, você contou ali um pouquinho no começo que veio de Isso. casa, dançou, fez esse movimento, o que que fez você escolher mesmo, sabe, pegar esse caminho e dizer: "Ah, eu vou", entre tantas expressões que a dança traz também, que Isso. poderia mesmo, né, a própria valsa em si, o que que fez você ir para o folclore? O que que te conectou? Porque quando eu fui no folclore lá no ginástico, né, no Sonnenschein, a dona Doroteia disse assim: "Irene, você tem um futuro pela frente." Ela, colocou isso dentro do meu coração e disse assim: "Porque você, quando é falado um compasso da dança, você pega e você vai ensinar os outros." Daí ela disse: "Não deixe isso acabar." Né, então ela plantou isso dentro de mim. Ela deu uma missão já, ela Ela foi lá. deu uma missão, ela não queria que isso acabasse, sabe. Uhum, Então, vamos dizer assim, nas apresentações ela dizia assim: "Você dança com aquela, porque aquela tem mais dificuldade e você puxa, você tem força nos braços", uhum. sabe. Então é essa parte que me fez continuar no folclore, que muitas vezes, bastante vezes, o meu esposo diz: "Vamos chutar o balde",
Daí eu digo assim: "Não, não vamos ainda vamos aguentar mais um pouco", sabe, Aham. porque tem vezes que tem pedras no né, No caminho. no Aham. caminho, mas só que daí eu penso assim: "Não, mas se nós acabar, não vai ter continuidade". Uhum. Porque tem que gostar. E daí no final ele acaba gostando de novo, e daí eu digo: "Deixa essa pedra do lado, nós vamos passar por cima e vamos continuar de novo". A música é mais forte, A a dança é música mais é, forte. mas é que as crianças são mais fortes para ele, Aham. sabe. Então daí eu digo assim: "Olha, quando as crianças te encontram na rua, o os que já faziam parte, né, hoje já têm filhos, né, que estão no folclore também", daí eles dizem: "É, pior que é verdade". Uhum. Daí ele volta atrás, né, porque ele que é o apoio meu, né. Sim. Então, Uhum. vamos dizer assim, eu não posso deixar de gra de dizer que ele, não apoia. Ele apoia bastante, porque sem ele, sabe, não Uhum. teria metade do que nós fomos com essas crianças viajar, se apresentar fora. Sim. E como que é essa responsabilidade também, né, de levar para outros lugares? É uma apresentação que vocês também compartilham e precisa explicar alguma coisa, ou a própria dança ela conta a sua história, né? Como é que vocês costumam fazer essa Apresenta partilha, essas apresentações, né, que vocês já foram, se quiser citar também exemplos, lugares que vocês foram, que eu sei que é o Brasil inteiro, né? é, vamos dizer assim, as mais que marcaram na nossa vida, porque a gente faz projetos, né. Então, o mais que marcaram foi quando nós conseguimos colocar em 2016, 68 pessoas, né, junto com os pais, né, pra Domingos Martins, no Espírito Santo, e foi aéreo, né. Nossa. Então, foi gratificante, porque aqueles olhos daquelas crianças, assim, imagine, umas criança que talvez era a oportunidade única de viajar de avião. Uhum, Em 2023 fomos de novo. Então, essa parte é muito gratificante. É nessas horas que eu digo para ele: "Nós não podemos ainda desistir, nós tem que continuar mais um pouco, enquanto as pernas ajudar", né. E a sim. apresentação do grupo, antes de iniciar, a gente faz o histórico do grupo, apresenta para o público, né, Uhum, da onde que nós somos e como que começou e qual o ano da fundação e os lugares onde já se apresentemos, as danças daí, porque cada dança, vamos dizer, inicia uma dança, terminou, vem outra e vai, falar do nome, então, sabe, uhum, da região e tudo, por causa que eles têm que saber também. Porque uhum. se você colocar só a música lá, eles vão dizer do que é Não essa vai música? entender. É, Aham. sabe. Então, vamos dizer assim, o que marca também é a dança da colheita, que nós dançamos com as crianças, né, as meninas colocam o avental, né, um lencinho na cabeça, daí, os meninos têm um malhador, leva o trigo, sabe. É uma dança bem típica do que os nossos antepassados usavam no dia a dia da colheita, né, sabe. Uhum, É uma dança bem regional, assim, da colheita. sim. De que região que é, Irene? O nosso é lá de Munique, né, Uhum. da região do sul ali da Alemanha, né. Da Baviera Isso, mesmo. é da Baviera. O Aham. traje é um Dirlen, né, que, vamos dizer assim, é um tradicional, por causa que, como são crianças, se você comprar um traje muito caro, daí vai ter um custo muito elevado, né. Então a Uhum. gente tem que ter o básico e eles representar a cultura, né. Sim. E interessante você falar também do traje, porque isso é um marco dentro também do folclore, né, Sim, e dentro da própria apresentação da dança. Como que isso também foi reproduzido? Como que vocês trabalharam isso? Já mudou também ao longo desse tempo, assim, as já. cores, Uhum. o formato, né? É que quando nós começamos, só tinha menina, né, e um menino. Daí nós, como lá no início, quando os irmãos começaram, nós tinha o traje dos meninos, né, então não houve problema, mas das meninas se perdeu muito, né. Muitos, ganhavam da escola, mas daí não devolviam mais. Daí o que que nós dava um colorido, assim, total. Daí o que que aconteceu? Daí a Maria José, na época, disse: "Vamos, tem um dinheiro aí, fundo perdido, nós vamos pegar esse dinheiro e vamos fazer um traje novo para as crianças". Daí a Romilda, que era a presidente do grupo na época, disse: "Vamos comprar o tecido, vamos mandar fazer". Uhum. E daí ele se tornou, era um
o vestido todo bordô, com Uhum. um avental azulzinho. Uhum. Depois, com os anos, a gente foi aprendendo a fazer projetos, daí a gente conseguiu um mais recente. Em 2012, nós fizemos um bordô, com a parte de cima ele é bege, né, e o avental era, eh, salmão. E agora em 2024 nós conseguimos de novo um novo projeto, né, e conseguimos um novo traje para as meninas que mudou. A saia sempre continua bordô, né, Uhum. e em cima que muda ele puxou mais para um bordô, marrom, desculpa, marrom e o avental é cor-de-rosa. E os meninos sempre a camisa xadrez e a bermuda marrom, né, Uhum. sabe. É da Também da Baviera. região É, ali da da Baviera. Baviera. Hã. Uma coisa mais típica ali deles, né. Porque tem regiões lá que tem uns trajes muito cheio de chapeuzinho e de xale e tudo, mas para as crianças até dançar se torna difícil, Sim, que a gente vê, assim, às vezes nas apresentações o xale caindo, o chapeuzinho caindo, daí eles ficam nervoso, né, que assim, sim, às vezes, as meias já acaba caindo escorrega. Aham. é, e daí ele já fica nervoso: "Não, deixa a meia cair". Porque uma vez um menino perdeu um sapato, eu sempre falo nos ensaios: "Perdeu o sapato, deixa o sapato, vai dançar de meia mesmo". E já aconteceu. Aham. Daí ele chutou o sapato e E foi de meia seguiu. mesmo. É, seguiu, não parou a música, sabe. Esse que eu falo, isso só os fortes fazem, Aham. porque fosse um fraco já ia ficar com vergonha, já não ia mais dançar, Aham, sabe. sim. E dessa parte da técnica, né, o que que ajuda também nesse desenvolvimento da dança? Que há pouquinho você falou de ter enquanto as pernas estiverem forte, tu vai seguir também, né. Isso. O que que ajuda? Porque tem essa parte também de alongamento, o que que é uma preparação para quem quer dançar também um folclore? Aqui a gente tá falando das crianças, mas também ao longo do tempo, né, que É, você foi também preservando para conseguir se manter ativa, né. esse é a minhas caminhada. 18, 19 quilômetros a gente faz, assim, de caminhada. Até Com que frequência? assim, que nem eu trabalho fora ainda, mas é uma vez por semana nós pegamos, assim, pesado para fazer, daí a gente sai para os interior para fazer essas caminhadas. Aham, Porque uma na cida trilha quase. é, mas é por causa que no centro daí tem muitos obstáculos, né. Em estrada de Sim. chão, daí às vezes a gente vai para o interior, coloca o carro na casa de alguém, avisa: "Ó, 6 horas da manhã estamos indo caminhar", e Volta de saímos noite. não, 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 antes do almoço ainda. Ah, então. É, uma que marcou bastante para nós saímos do Café Colonial Aromas da Serra, lá em Campo Alegre, Sim. e fomos até, hã, Palmitos e voltamos. Lá deu 18 quilômetros bem contadinho. Saímos Mais 18 na ida e na volta. 18 na ida e na volta, estrada de chão, sabe. Então marcou bastante isso, porque você tem e na outra semana nós ia viajar com as criança, né, para ir a Luzerna, né, daí Uhum. ainda eu falei para o motorista, né: "Meu Deus, essa semana foi cansativo, né". Daí ele disse: "É, mas você tem pique e vai conseguir, sabe". Aham. Então é isso que eu falo, só que o que que acontece, você tem que ter o pique nas pernas, mas a mente tem Uhum. que trabalhar. Acompanhar É, também. porque Aham. para você chegar lá em Luzerna, vamos dizer, vamos usar o exemplo. Em Luzerna, o primeiro ano que nós fomos, beleza, mas o que que acontece? Estava tudo prontinho, deu uma enchente Na cidade. na cidade. Daí os pais disseram: "Meu Deus, nós estamos indo para lá, tá enchente, não vai ser perigoso", porque Uhum. choveu muito em 2023 no final ali, né. "Vai ser perigoso para nós ir para lá, não sei". Daí: "Gente, vamos torcer que vai dar tudo certo". Graças a Deus, no sábado que nós está lá, deu um sol, coisa mais linda, o povo veio, assistiu, aplaudiu, né, mesmo eles com dificuldade, o o vice-prefeito perdeu familiares e tudo, Imagino. então então para nós, isso que é o desgastante da coisa, né, você saber que você vai para se apresentar, mas você recebe algumas notícias que não No era para meio ter do rece caminho. E não é como, né, tem toda uma programação também da data, de tudo que sim, vocês é, vão fazer, né. Essa é uma dos maiores desafios que vocês tiveram, assim, de uma situação, assim, que seja um imprevisto? Já aconteceu outros episódios, assim, até assim, com traje
ou com esquecer, às vezes, alguma coisa no meio do caminho? E se esquecer, foi no mesmo ano. Os meninos esqueceram as meia. Meu Deus. Aí tinham que dançar O descalço quase. não, eles só dançaram de sapato, né. Daí a mãe disse assim: "Irene, eu esqueci de colocar as meia na bolsa dos piá", e era 2 irmãos. E eu disse: "É agora". Daí o meu ajudante, né, meu esposo, disse assim: "Irene, mas vai ficar horrível nas fotos, né". E eu disse: "Seja o que Deus quiser, o importante é que eles vieram, trouxeram o sapato pelo menos, né". Pois é, podia É, ter esquecido o sapato. então mas pelo menos o sapato eles tinham, Foi. né. Aham. E, esse foi um dos episódios. Daí ano passado em Jaraguá, um menino veio e disse assim: "Eu não trouxe meu sapato", e nós ia dançar Acredito. no Scar. E eu cobro muito disso, Aham. sabe. Eu sempre digo assim E eles também vão querer ir, porque também gera uma expectativa, né, é. imagina você dizer: "Ah não, você não vai apresentar", né. Mas, graças a Deus que nós vamos dizer assim, eu sempre sou uma pessoa que vou muito cedo marco muito cedo para ir nas apresentações. Sim. Então vamos dizer assim, 14h eles foram tomar o lanche deles lá no refeitório, vão para o quarto se vestir. Ele se vestiu tudo, daí ele disse assim: "Irene, esqueci o meu sapato". Daí começaram a olhar: "Ah, esse tem tênis preto, esse não". Não, mas não vai ficar legal. Aham. Sapato dá o brilho, dá, né, aquele tchan, né, no grupo, né. Daí eu disse assim: "Vamos fazer o seguinte, vamos ligar para o teu pai? Tá em casa? Tá". Liguei: "Ó, você está em casa? Tô. Você não poderia trazer o sapato dele?". "Levo". E pum. É, e porque a nossa apresentação era às 6 horas. Ah, então tinha tempo para ele chegar até Então lá. era Uhum. às 14h05. Eu liguei para ele, então deu tempo, eles só pegaram e foram, o pai camarada e a mãe vieram, quando nós estava era 15 para as 4, né, e eles estavam lá dentro do Scar colocando o sapato no menino, sabe. Então é tudo histórias, assim, que, meu Deus, isso dá um alívio, sabe. Uhum. Porque eu nessa parte nós somos muito perfeitos, assim, pro grupo estar tudo perfeitinho. Sim, Sapato lustrado, meia, que nem das meninas é meia branca, é tudo limpinho, organizado, né. Porque é o brilho, né, sim. sabe. E da onde, você tem essa referência dessa disciplina e tudo isso? Da onde que você traz essa percepção, assim, essa organização também? Dos meus pais, Vem de casa. vêm de casa. Ainda, vamos dizer assim, porque lá onde nós morávamos, né, hoje eles já são falecidos, hã, tem um pátio bem grande de grama, né, e onde o gado e a minha mãe tinha umas 110 galinhas, e se caía uma pena naquela grama, ela dizia assim: "Vai lá, junta". Se nós passava por perto e nós juntava, ela dizia: "Vocês engoliram o guarda-chuva?". Essa é a resposta que ela sempre dava, assim, perguntava para nós por que nós engolimos o guarda-chuva que não podia juntar, Aham. né. Então, tudo, os ranchos eram tudo organizado, a ferramenta, e o meu pai dizia assim: "Vocês podem pegar o serrote, o martelo, e brincar, mas depois vocês coloquem lá, se eu for no escuro lá, tá lá", Uhum, sabe. Então isso é uma coisa que veio de berço. uhum. Sabe. Em casa também, na casa da minha mãe era tudo, vamos dizer, era simples, mas tudo organizado. Organizado. É, sabe. Vamos dizer assim, que nem eu falei no início, né, meu avô nós sentava no sábado à noite na sala lá, casa antiga, né, e o sofá deles era um conjunto de uma mesa redonda, um banco de vime de 2 lugares e 4 cadeiras, 2 com encosto para colocar os braços e 2 sem. E lá nós sentava, quando não tinha lugar, nós sentava no chão, sabe. E lá nós começava a brincar, a dançar, então tinha a casa lá, mas era simples, mas era agradável, sabe. E tudo Uhum. organizado, sabe. Sim. Então essa, exigência de limpeza, organização veio deles, sabe. Uhum, Não poderia dormir sem lavar louça, sem, deixar tudo organizado. Até que nós não tinha fogão a gás, uhum. era só fogão a lenha. Daí acabava aquele fogo, minha mãe sempre dizia assim: "Já deixa o fogo pronto para amanhã, 4 horas da manhã, quando vocês levantar é só iscar o faisqueiro lá
e acender o Acender. fogo. Uhum. Sabe, eu deixava lá os pauzinhos de lenha com espinho, né, muitos dizem grimpa, né, Aham. e depois já o cavaquinho em cima, acendia lá, e os balde de água tudo cheio, sabe, Uhum. que tinha que buscar água no poço. Quantas vezes trazia um sapo junto, mas jogava fora. Mas enfim, estamos vivos até hoje, né, Sim, sim. sabe. E isso deve ser eu não sei, né, se para você é um desafio, mas também manter isso com o grupo, né, porque a dança também, quando a gente vê todos os movimentos, precisa ter essa coordenação e tudo isso, né. É muito, desafiador ou difícil manter essa coordenação com as crianças e passar isso, ou assim também é como a dança, eles vão aos poucos também, pegando? É, a disciplina, a modelagem deles, aos poucos eles vão pegando, né, que nem esses 4 que começaram, eles estão meio ainda, assim Conhecendo o é, território. mas Uhum. aqueles que já se soltaram, assim, né, esses já estão indo mais tranquilo. Tanto é que esses daí já estão ensinando os novos. Ah, E sim. quando eles vejam que algum tem dificuldade, né, num passo, vem aqui que eu sei melhor. Ele tem mais um molejo, né, e daí: "Ah, não, eu vou te ensinar", sabe. Uhum. E é gratificante quando eles dizem assim: "Eu quero, vamos dizer, ensinar aquela criança", né. Uhum. Esse é o gratificante, né. Uhum. Nós vamos falar sobre várias expressões aqui, né, nessas nossas conversas aqui dentro do projeto. Então, a gente está falando das artes plásticas, a gente está falando do canto, a gente vai falar do teatro e a dança, e às vezes qualquer expressão que seja, a gente aprende que alguém tem um dom ou alguém nasce com isso, né? E do que você está compartilhando aqui é algo que também se desenvolve, né? Então, claro, a criança chega ali primeiro, tá meio tímida, né, em relação a isso. Hoje, talvez seja mais difícil ter situações como essa que você contou do seu avô lá atrás, em que vocês aprendiam, em que tinha esse tempo, né. Isso, Não tinha uma televisão, então tinha o tempo de você: "Ah, vamos pôr uma música e vamos dançar", e aquilo era o entretenimento, né, isso. daquele momento. Como que você, diria, assim, que hoje que é possível, né, que quem quer desenvolver essa habilidade teria condições de desenvolver. Como é que é entrar na dança? Como é entrar nesse universo? Pois olha, eu acho que a criança quando ela quer e os pais ajudam, ela vai deslizar, ela vai deslanchar na dança. Porque se você acompanhar os ensaios lá, você vai ver que só quem quer mesmo e os pais ajudando eles lá, que eles vão se desenvolver, Uhum, sabe. Porque é o apoio, né. Porque se você não tiver um apoio, lá na dança, eles não vão conseguir também. E eles se sentem valorizados, né. Os pais indo lá assistir, uhum. vamos dizer assim, ficar com o tempinho lá de 1 hora e meia, ficar assistindo eles. Você acha que lá dentro, no coração deles, não ficam faceiro? Orgulhosos, É, né? meu pai, Uhum, minha mãe tá lá assistindo. uhum, Claro, nem todos às vezes não consegue ir lá, né, mas eles se desenvolvem, assim, uma característica fascinante. A uhum. gente vê nos olhos deles, sabe. Sim. Daí, às vezes, um quer dizer assim: "Ah, eu quero ir no banheiro", né, mas ele quer ver se o pai e a mãe tá lá fora, sabe. É isso que eles querem saber, sabe, para ver Aham, se ele tá lá fora. Daí, quando o pai e a mãe chegam, eles estão tudo pancoso, eles querem mostrar que eles estão ensinando, que eles já sabem a música, sabe. aham. Tem uma Você vê que trabalha outra coisa, né, que já Isso, desenvolve outras é. habilidades também dentro, né? E daí quando termina o ensaio, assim, mais uma etapa concluída, né. Aham. Como que é qual é a frequência que vocês realizam os ensaios? Como é que é É essa uma vez dinâmica por hoje? semana, 1 hora e meia. Mas daí quando eles chegam às 17 horas, né, a gente dá um tempo para eles fazer um lanche, ir no banheiro, tomar uma água, né. Daí quando tá muito quente, às vezes a gente dá mais uma paradinha para eles dar uma refrescada, né. Uhum. Mas o Né. traje é só no dia da Não, o traje é apresentação, só né? no dia da apresentação, mas Uhum. assim eles vão de uniforme, né. Mas mesmo assim, porque às vezes naquele dia eles têm educação física, né, daí Sim. também estão cansados ou tem uma atividade um dia antes, né. Uhum. Então, às vezes tu tem que dar uma parada, né. Daí o meu esposo diz assim: "Não, eu vou dar uma paradinha", daí eles não obedecem, daí a gente chama de volta, sabe. Mas é divertido.
Hã. E de música, o que que você gosta de escutar também, Irene? Além da prática do folclore e tudo, tem algo que também, você dá uma inspirada, assim, para você também Ah, manter o essa que eu chama gosto acesa? é aquelas músicas dos anos 70, 80, né, que era do nosso tempo da discoteca, né. Faz relembrar lá que a gente ia no Bandeirantes dançar, chacoalhar o esqueleto, né, então é Aham. essas músicas que leva, sabe. Hoje é mais difícil achar lugar para você vai também? Não, Sair, dançar, alguma coisa assim? agora nós vamos em baile, né, Ah. dança do pop pop, né. Esse é o nosso, o ritmo agora, né. Mas é quando a gente escuta uma música daqueles anos, a gente se lembra que a gente namorava, né, e Aham. dava aquela saída de casa, né. Então, vamos Uhum, dizer, só para tu ter uma ideia, né, hã, aquele tempo dos anos 78, 79 ali, uhum, 80, tinha o Salão Pauli e o Salão Beca. uhum, Então, vamos dizer assim, quando um fazia baile, o outro fazia dança no domingo, e a dança uhum. começava às 3 e ia até às 6. Então o pai dizia assim: "Ó, pode ir na dança, mas 6h30 vocês têm que estar em casa". Aham. Nós vinha de Serra Alta para o centro, a pé, muitas vezes dava garoa, que aí era tudo estrada de chão. Daí ali na onde que hoje tem um estacionamento ali perto da Celesc ali, né, era a pastelaria Cabana. Daí ali tinha um lugar que eles tinham o botijão de gás, daí nós vinha de chinelo, trazia um pano molhado, limpava o pé, colocava a sandália e ia na dança. Ah, E se divertia a tarde inteira. Daí quando chegava lá, pegava o chinelinho lá escondido, colocava o chinelo e ia para casa. ia pra casa. É, então é que nem eu digo, a dança tá no sangue, né, Uhum. sabe. De alguma forma ou de outra, você estava sempre dançando. Sempre dançando. E tem alguma coisa, depois de tanto tempo, né, envolvida com o folclore, com tudo que você acha que ainda tem para aprender, ou que você gostaria de aprender ainda do folclore, desse cultivo das tradições, assim? Olha, aprender mesmo, assim, tem assim de lá da região da nossa região da Alemanha lá da onde que veio nossos antepassados para ver como que eles tratam a parte deles do folclore, né. Mas, assim, aqui é o nosso acho que já estamos porque hoje a mídia, né, ela traz muito para nós, né, então Sim. se você precisar de alguma informação, tu pode colher, né. Aham. De alguma referência, né? Isso, Uhum. sabe. Mas vamos dizer assim, quem sabe um dia eu volto para lá e ver como que eles Aham. trabalham o folclore lá, né. Nas experiências que você teve de viagem, não chegou a ter contato, assim, muito com isso? Nós só tivemos numa região lá perto da região de Munique, né, mas, o grupo ele estava muito longe, né, então não deu para chegar perto, sabe, porque era muita gente, né. Ah, Mas sim. em si porque você sabe, né, que tem, lá eles são pessoas mais fechadas, né, então você não pode chegar muito perto, né. Aham. E assim, em algum momento você também pensou em continuar na dança, ou participa de algum grupo, ou chegou a participar também nesses últimos anos de adultos mesmo, que você e o seu marido participam? Nós 2 assim, não dançava, nós só coordenava, né, 2 Uhum, grupos, né. Eu coordenava o Lorelai, que é de uhum. senhoras, e o Blumenthal, também era só de senhoras, né, que eles ensaiavam lá nas Bet, né. Sei, aham. É, lá nós ensaiava daí com esses 2 grupos. Mas daí porque eu trabalho na empresa privada, né, Uhum. então e mais esses 3 grupos dava cansando, né, daí ele disse Não ele tinha toda as é. pernas já não estavam tão Não, não dava pra pelo meu pique até sim, estava aham. mas ele dizia assim, ele é uma pessoa, assim, muito compreensiva, daí ele dizia assim: "Ó, acho que é melhor nós tem que parar". Daí como as senhoras do Lorelai já estavam mais, assim, para se encontravam, mas não pela dança, mas é para Sei. se conversar. Daí ele disse: "Vamos parar com isso, tal". Daí eu disse: "Então tá". Daí conversemos com elas, elas aceitaram numa boa. Daí Uhum. elas continuaram se encontrando nas casas delas, Aham. cada semana numa casa. Tá, beleza. Daí o Blumenthal, daí também, eu disse: "Não, agora vamos parar por aí".
que eu vou continuar só com as crianças. Não, mas nós queria que você continuasse. Aham. Daí eu disse: "Não, mas vocês arrumam uma outra professora". Daí arrumaram, mas daí não deu certo, os ânimos não bateram, né, Uhum. e daí acabou Também não também foi um ciclo que encerrou que também. encerrou, Aham, sabe. Então vamos dizer assim, porque você tem ter um carinho, né. aham. Que nem ele me ajuda nas música e gravação e solta música, agora tem que voltar por causa que, os passos não dá certo, tem que aquele que tem mais dificuldade. Então daí ele disse: "Não, vamos parar, porque eu tô vendo que está cansando demais", e eu dava muita tarefa para ele também, e daí ele disse: "Não, vamos parar". Tem que ir, né, tem todo o tempo É, que um daí tempo que dá para fazer, outro tempo, né, isso, as coisas daí a gente vão só tá com as mudando. crianças. É. Aham. E, assim, do que você vê hoje, né, do que você acompanhou também ao longo do tempo aqui em São Bento, o que que você gostaria ainda que essa parte cultural relacionada ao folclore, o que que você vê que São Bento ainda pode também fazer por essa tradição, né? Como que você vê que isso ainda pode, eh, ter essa repercussão, assim, na cidade, né? É, o que eles não podem deixar é a palavra certa, assim, é não acabar, né, por causa que nós em 1997, nós tinha 45 grupos de folclore em São Bento, 45? 45. Hoje, se nós contar, deu 3, 4, que é o Uhum, Wienerwald, o Jäger, o Lustig, da terceira idade, nós e mais um outro grupo que fugiu o nome, né. aham. Então vamos dizer assim, esses 45, Rio Vermelho Povoado, ele tinha 5 grupos, 5 categorias. Começava com pré, depois ia para o 1º ano, daí o juventude, né, depois O mais adulto. o adulto, sabe. Então, a Henrique Schwartz também tinha um grupo folclórico, o Castelo Branco também tinha um grupo, o ginástico também tinha o grupo dos jovens, né, e depois nós era em o Edel, o Sonnenschein, o Loreley e depois tinha o e mais um outro grupo de casais. E assim, somando dava 45 grupos. O SESI também era uma escola que tinha um grupo folclórico, traje muito lindo, sabe. Então, vamos dizer assim, não se nós parar, vai de uma vez vai Uhum. acabar de vez, né. Sim. E tem alguma coisa que você entende que talvez seja que possa motivar isso? O que que talvez, assim, você acha que pode dar essa movimentada? Olha, nos tempos de hoje é difícil. Não desanimando, né, porque o pessoal tá muito individualista. Ele só: "Ah, eu não quero tirar o meu tempo para ir lá dançar. Eu prefiro ficar no meu mundinho aqui dentro e", sabe. Então, tem que ter uma coisa muito grande para motivar eles para voltar a querer dançar, Uhum. a ter, disciplina, porque o folclore em tudo em si é uma disciplina, né. Sim. Você pode ver na nos desfile do Schlagfest. Uhum. É tudo trajado, né, impecáveis, né, porque não é só colocar um traje e colocar um tênis, né, então você tem que manter a tradição, né, Sim, é o querer lá dentro. sim. E o que continua te mantendo motivada, né? O que que você também poderia dizer, o que que te motiva, que talvez poderia inspirar as pessoas também a ajudarem ou a levantarem essa. O que me motiva é, tipo assim, que a história que vai ficar lá dentro, vai dizer assim: "Eu tô dentro do folclore, eu tô nessa parte da dança, porque a Irene tá lá sempre na ponta incentivando nós a continuar dançando". Sabe. Eu, né, eu Uhum, pessoa Irene, uhum. sabe. É isso o meu coração, sabe, que eu digo quando que uma criança diz: "Ah, eu vou desistir porque eu vou fazer outra atividade", né, daí o meu coração fica tão triste, sabe, porque ele tá deixando uma coisa, assim, que eu gostaria que continuasse por muitos anos, sabe. Sim. E alguns também eles já seguiram para
para continuar no adulto, né, porque eles vão ali só até terminar a escola, e algum seguiu, assim, dançando que você tenha Seguiu. conhecimento? É, o Felipe Arnold, hoje ele mora na Alemanha, né, na região lá de Munique, né, então vamos dizer, ele saiu do São Bento e foi participar do grupo folclórico Jäger Volkstanzgruppe. Então, esse que me sabe, eu tenho orgulho, tanto é que quando nós fomos em 2024 para a Alemanha, nós se encontramos com ele lá e foi emocionante, sabe. Uhum. Então ele sempre diz que eu sou segunda mãe dele, sabe. Aham. E é gratificante nessa parte, sabe. Sim. Ele viveu o folclore mesmo, Viveu incorporou e foi ele adiante. ele Aham. ficou desde o pré, né, até o nono ano, né. Então, vamos dizer assim, foi bem gratificante. Daí ele saiu para o IEGA, porque a dona Mônica dizia assim: "Se você tem alunos, traz para nós, né". Daí eu levo para eles, mas só que daí a ideia dele é ir para a Europa, né, daí ele foi para lá. Aham. Acabou dando outra É, sequência. E o que que poderia também que você vê motivar, as crianças, né, porque também tem, claro, os pais que têm que dar o apoio, têm que fazer isso, mas o que que você também, se você fosse convidar, né, quando vocês eu não sei se vocês passam nas salas, como que também é essa dinâmica, para que cheguem esses novos alunos, né, para que cheguem essas novas crianças ali para esse grupo. Qual que é a motivação, qual que é o convite, o que que pode despertar, a vontade de também vir para essa dança, né? porque você sabe que dentro de uma sala de aula você não pode tirar o foco da professora, né. Então a gente joga na mídia, né, dos pais, né, que de primeira até a quarta série tem vaga para o folclore, né, coloca uma fotografiazinha lá, que a diretora coloca, né, Uhum. e daí, que nem sábado teve o sábado da família, a gente fez uma apresentação. E Sim. geralmente, às vezes, depois dessa apresentação, acaba algumas crianças vindo lá para dançar folclore, sabe. Uhum. E essas 4 que iniciaram desde o do ano letivo, essas lá foram a convite dos coleguinha. Ah, que legal, É. já teve Isso, que daí passou uma eles sequência ali. Uhum. daí a menininha lá disse a Júlia disse assim: "Ah, eu convidei a Helena para vir dançar com nós". Daí Aham, eu disse: "Então tá bom". Daí ela apareceu lá e tanto é que estão dançando até de parzinho, né. aham. Daí o Miguel disse: "Ah, eu queria já no passado, mas minha mãe não tinha tempo de trazer, esse ano ela tem tempo". E é Sim. tudo, alguns motivos que talvez Uhum. teria mais alunos, né, mas é que nem todos os horários batem, né. Aham. E também teria um limite, né, para vocês Sim, conseguirem não, trabalhar tem que ter um também. Aham. limite, porque senão também não tem como você levar todos, vamos dizer, se tiver uns 80, como você vai ter que arrumar 2 ônibus, né. Sei, sei. Se já é complicado um, imagine 2, né. Aham. Então, essas Tem partes. esses É, essas partes de uhum, gerenciar ali a isso. isso. E quais são os planos agora para vocês nesse ano? Como é que tá isso? Esse ano primeira apresentação agora vai ser no dia 25 de abril, a segunda, quer dizer, né, Uhum. 25 de abril, que é o aniversário do grupo, que vai completar 38 anos, né. De muita história e cultura, né. E daí depois em junho nós temos a festa do São João Batista ali na Dona Francisca, convite de uma mãe, né, que quer que os alunos vão dançar lá, depois da missa. Depois em agosto nós temos no Teatro Scar, se apresentar lá, Uhum. que é dia do folclore, e daí vamos se apresentar lá. Em setembro daí temos o Schlagfest, né. Sim. Que é o desfile e a apresentação dentro Lá na durante a festa festa? na Aham. festa. Em outubro, nós vamos para Marechal Cândido Rondon, no Paraná, se apresentar. Uhum. Esse é um projeto que a gente fez e vamos para lá realizar a apresentação. E é numa escola? Onde que É vocês vão num realizar lá? ginásio esportes, que a gente sempre faz porque para ter público, né, que o público tenha entrada gratuita, né, porque Sim. nós, o grupo folclore da Escola de Educação Básica São Bento, ela não cobra ingresso para as pessoas assistirem, é totalmente gratuito. Uhum. Mesmo nesse evento, por exemplo, da SCAR também? Também é tudo gratuito. Aham. Lá é o encontro de grupos folclórico infantil. Eh, o menino faz o projeto lá, né, o Rodinei ele faz o projeto.
e daí ele pega e faz a apresentação no Teatro Scar. Daí Uhum. os grupos folclóricos vão tudo lá. E E é reúne quantas pessoas ali? chega a reunir 450 pessoas, E número de grupos folclóricos? chega a uns 15. Nossa, eu ainda ia achar que você ia falar mais, mas é É, porque, vamos dizer assim, tem grupos e as categorias, né. Daí ele separa, né. Vamos dizer assim, que nem nós temos pequenininho, é o infantil, e daí tem o adulto, o infanto juvenil, uhum, que daí dança outra música, sabe. Daí se torna, vamos dizer assim, dá umas 25 apresentações. uhum. Começa às 16 horas, vai até às 18h30 mais ou menos. Mas é bem gratificante ela se apresentar no teatro Scar, sabe. Sim, tem toda uma Estrutura boa, né. uma É, representatividade isso. também, né. E também essa união, né, junto com outros grupos, com quem também Sim, está interessado em é. em Daí tomar conhecimento, né, do folclore e tudo. daí no domingo ele faz tipo uma gincana para as crianças, sabe. Mas daí não é de tarde, daí cada um com a sua camiseta, né, e daí faz uma gincana e interage todas as crianças dentro no ginásio de esportes lá da escola, evangélica luterana de Jaraguá, sabe. Aham, É, para as crianças é uma festa isso lá, sabe. Brincar e aproveitar, sabe. sim, É isso que também faz reforçar o gostar de ir para lá, sabe. sim. Porque tem alunos, tem uma menina lá que ela tem, se você olhar ela, ela tem 13 anos, agora que ela fez 14, início de abril. Você vai dizer que ela tem 16, 17 anos. A Taliba sempre diz: "Ela é mais alta do que eu", sabe. Aham, Bem grandona. Ela joga vôlei também, mas ela não quer desistir do folclore. Que ela tem uma meta que ela quer continuar até o 9º ano no folclore, depois ela vai seguir carreira no vôlei, né, mas uhum. ela quer continuar no folclore até o 9º ano. Até onde ela puder, ela É, vai. isso, é. Aham, Mas pensa menina grande, alta, mas é um doce de menina também, hã, sabe. sim, E ela disse para a mãe dela e para o pai dela: "Não, eu tenho que ir para Jaraguá, lá é minha casa", sabe. Ela se acha lá, sabe. sim, Porque ela disse assim que lá ela se apresenta, ela brinca, ela conversa com os outros alunos, sabe. Então, uhum, dormir em escola também isso é para eles é uma beleza, sabe. sim. É uma coisa diferente, né. É, Para você ver que o folclore, a gente veio aqui começando a falar sobre dança e tantas outras coisas que ele direciona. envolve, que direciona, que dá oportunidade também, né, É, inclusive as viagens, né, tudo isso que vocês exploram muito além, né, de pôr só dar o play na música e é. fazer a dança. Mas a viagem, eu vou te falar assim, a última que nós fizemos com 17 horas que nós fomos para Olímpia, São Paulo, Uhum, foi uma viagem, assim, fascinante, sabe. E vamos dizer assim, nós conhecemos o pai do menino lá, que ele não, vamos dizer assim, nós achava que ele não era daquela maneira. Na volta ele se transformou-se em um radialista, mas olha, foi um sucesso para nós, sabe. Então, vamos aham. dizer, É uma forma de se conhecer também, isso né, de mesmo, é. conectar, de ser É. uma Até o motorista disse assim: "Mas que legal, né, que viagem, né". Então isso fica na memória das crianças, né. Então Uhum. para eles, falou em viagem, tudo tranquilo. Olha, Irene, eu queria agradecer por esse papo, por você ter topado vir conversar, expor toda essa tua trajetória, né, toda essa tua experiência na dança, contar um pouco pra gente como é que é essa arte, como é que ela funciona, como é que ela continua através desse tempo. Dar parabéns para você por essa tua iniciativa, por essa tua força de seguir firme aí no passo, né, para continuar incentivando outras gerações a dançarem. E deixo aberto aqui também se você quiser mandar um recado, se você quiser deixar uma mensagem final aqui, para a gente concluir esse episódio. O que em primeiro lugar eu quero agradecer, né, pelo convite desse episódio, e agradecer ao meu esposo que está sempre do meu lado, né, apoiando. Tem vezes que sai umas fumacinha, mas isso é normal, né. Que todo casal não é 100%, mas as ideias às vezes não batem, mas depois no final a gente conversa, nunca ficamos bravos, assim, de ficar 2, 3 dias, isso é no momento só, as as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, né, porque às vezes sai do controle um pouco, mas daí a gente senta
E vamos conversar, vamos dialogar para continuar reto o caminho, porque Uhum, na curva não dá, né. E agradecer aos pais de todas essas crianças que já passaram no folclore, que continuam ainda conosco e acreditam no nosso trabalho. Porque sem os pais, eu sempre digo para as crianças: "Nós não somos nada". uhum, Eles são o alicerce do folclore, os pais dessas crianças. Porque se eles não dão o apoio, como que essas crianças vão chegar lá? Elas têm a dignidade dos pais estar sempre apoiando eles. uhum, Então, claro, eles dançam, eles fazem o papel deles lindos, maravilhosos no palco, mas sem os pais dessas crianças, nada seria possível. Então eu agradeço a Escola São Bento também, as diretoras que até hoje apoiaram o nosso trabalho, né, uhum, porque sem elas também apoiar, porque elas podiam chegar a dizer: "Vamos parar com isso", né, mas elas sempre estão apoiando a cultura germânica na Escola de Educação Básica São Bento, né, que nasceu lá com os irmãos Marista, né, e já são 38 anos agora, dia 22 de abril, que começou o folclore. Então, eu só tenho a agradecer a todos que estão envolvidos e que já passaram por esse grupo, né. hum. Tá certo. Meu muito obrigado. Obrigada a você também. Esse foi o segundo episódio do projeto Mulheres de Expressão Vozes do Planalto Norte. Hoje nós falamos sobre a dança, sobre o folclore. Os outros episódios são sobre canto, sobre artes plásticas e sobre o teatro. Espero que você continue nos acompanhando.